pra vocês. Vamos que vamos lá. Puxando aqui nosso estudo. Vai preparando seu biscoitinho aí. Bom, vamos lá. Já falamos sobre Xande, já falamos sobre Lilith, já falamos de muitas coisas. Fechamos o capítulo 3, que é a saída de Adão e Eva. Fizemos um vídeo extra falando sobre a oração de Eva para as pessoas do TikTok, do YouTube. Do YouTube não foi pelo YouTube, mas enfim, nós fizemos aqui a oração. Bom, vamos tentar explicar aqui para vocês uma parte muito interessante, a qual muitos cristãos falam a respeito disso, que até o próprio Yeshua, Jesus, fala um pouco disso. Enfim, como nós estamos aqui falando sobre Gênesis, a gente está pegando todos os contextos da criação do universo, ok? E aí a gente vai trazer aqui uma questão aqui dos cristãos aqui, que vocês vão gostar legal aqui, pessoal. Então vamos lá. Bom, já falamos sobre Midrash, tá? Vamos voltar a falar sobre Midrash logo, mas eu quero finalizar aqui algumas partes aqui do período. Esse aqui é o período em que Adão e Eva vai sair do jardim até o nascimento de Caim, ok? Então vai ser esse período que nós vamos comentar agora. A gente não vai comentar sobre a morte de Caim, sobre o nascimento de Caim, não. Nós estamos falando desse período, da saída até o nascimento de Caim, beleza? E a gente vai responder muitas outras mais perguntas. Até pergunta que você não vai fazer vai ser respondida aqui. Então vamos embora, pessoal. O vídeo passado nós falamos sobre Adão e Eva vão para a caverna do tesouro. Ali eles vão se sentir muito deprimidos, muito tristes, enfim. Adão, ele vai se esmurrar, né? Ele vai se bater, ele vai dar murro nele mesmo, no peito dele, até ele chegar ao ponto de falecer. Bom, Eva, vendo que o seu marido faleceu, ela vai fazer teshuvá, ela vai falar com Deus. Então nós estamos aqui no capítulo 5 do livro de Adão e Eva, aonde ela vai começar a rezar, orar, pedir a Deus, e ela faz teshuvá, né? Ela se arrepende dos seus pecados ali, uma parte muito legal, que é a parte que nunca vai ser contada na igreja. Qualquer igreja que você tiver, meu amigo, essa parte que não vai ser contada, porque nós já contamos aqui, ok? Bom, enfim, então nesse caso, depois que ela vai orar para Deus ressuscitar Adão, Deus vem e fala com ela, né? Enfim, quero trazer aqui uma parte muito interessante. Eu vou ter que ler para vocês entenderem do que nós estamos falando, da parte que Satanás, a punição de Satanás. Então vamos lá. Capítulo 6 do livro fala assim: mas Deus olhou para eles, pois eles haviam matado, né, pelo seu grande despesa. Ou seja, eles tinham se matado pelo seu próprio desespero, Adão e Eva. Mas ele queria ressuscitá-los e consolá-los. Deus queria consolar eles. Portanto, enviou a sua palavra a fim de que ele ficasse em pé e fosse ressuscitado imediatamente. E o Senhor disse a Adão e Eva: desobedeceste por vossos livre vontade, o livre acesso do homem, até que saíste do jardim no qual eu coloquei vocês. Então eles comeram por livre vontade. Ninguém colocou a fruta, ninguém pegou um pedaço de pau e colocou na cabeça deles, ok? E o Senhor disse a Adão, né? Isso. E por vossas próprias livre vontade desobedeceste, por causa dos vossos desejos de divindade grandiosamente, condição suprimes da qual eu tenho. Assim eu vos previ da natureza luminosa a qual estivesses, e vós fizeste sair do jardim para essa terra rudes e cheia de sofrimento. Então Deus está falando com eles: vocês comeram, vocês tiveram livre-arbítrio,
Vocês tiveram livre acesso, a vontade era de vocês e vocês comeram por tudo isso. E aí vocês estão agora nessa terra de sofrimento. Se ao menos se ao menos não tivesse desobedecido meus mandamentos, tivesse guardado a minha lei, não tivesse comido do fruto da árvore da qual eu vos disse, não se aproxima, e não havia da árvore frutífera do jardim melhor do que aquela. Ou seja, não havia uma fruta melhor do que aquela. Ou seja, uau, a grama do vizinho é melhor, né? Deus falando com ela, com Adão e Eva. Mas o maldoso Satã, que não se manteve em sua primitiva condição e nem conservou a sua fé. Olha, esse aqui Deus já falando de Satanás, tá? Já falando de Satã. Deus já está falando para ele que ele já era astuto, que ele já tinha o pensamento de fazer o que ele queria. Ele não havia boa intenção em relação a mim, ou seja, ele era um grupo de anjos que não acreditava muito em Deus, não tinha muita fé na bondade de Deus. O Satã, Satanás, Lúcifer, o que vocês querem chamar aí. Ok? Embora eu tivesse criado, ele sim me desprezou e buscou endividade, do modo que eu atirei do céu para baixo. E ele foi quem fez a árvore aparecer agradável aos vossos olhos, até que comeste dela e obedeceste. Ou seja, aqui nós estamos falando de uma parte muito interessante, tá? Da árvore da vida. Não vamos focar na árvore da vida, eu quero focar vocês aqui quando Yeshua fala que eu vi Satanás, né? Por exemplo, os cristãos têm Jesus como o Filho de Deus, um do Supremo, né? Os cristãos têm Jesus até mesmo como Deus, enfim. E Jesus fala, eu vi Satanás ser lançado do céu, eu vi Satanás ser jogado lá do céu. E aí os cristãos têm essa ideia de que Satanás se rebeliou contra Deus antes da criação do universo, antes de tudo ser criado, antes de Adão e Eva ter criado, antes de todas essas coisas, entre o sol, a terra, tudo. Antes do caos, que é chamado. No judaísmo nós chamamos de caos, né? E disse Deus, haja luz. Então houve luz. Então na verdade houve caos. Enfim, não vamos aqui falar muito a respeito disso. E aí que vem a questão que o cristão começa a dizer que Satanás foi criado a partir desse momento quando Deus disse haja luz, ok? Já que a terra era sem forma e era vazia. Então, bom, se é uma coisa sem forma, sem vazia, não tem por que você brigar. Você não vai brigar por uma coisa que não vale a pena. Bom, e aí os cristãos têm isso aí, essa briga. O cristão tem essa briga de dizer que Satanás, enfim, nem ele mesmo consegue entender essa passagem que Yeshua fala. Mas trazendo aqui para você num livro que fala que Yeshua, Jesus disse, eu vi Satanás ser lançado do céu, ok? Ele e seus anjos. Então aqui eu trago essa passagem para vocês, a qual está no livro de Adão e Eva, no capítulo 6, no versículo 7, que fala que Satã ele já não dava muito bem com Deus, não acreditava na ideia de um ser humano puro. Satã é um desses anjos que vai ser contra a criação de Adão e Eva, ok? E mesmo olhando, né, Satã via que Deus era poderoso, ele achava que tinha, se ele sentasse no trono, enfim, por aí, como os cristãos falam. Então aqui a passagem fala que Deus atirou ele lá do céu para baixo, ok? Bom, e aqui só quero trazer essa parte aqui para vocês, que era para vocês prestarem bastante atenção, já que nós falamos sobre os anjos no vídeo retrasado, falamos bastante sobre eles, tá ok?
E aí que vem a questão de o casamento de Satã, né? Satanás vai casar com Adão, com a Lilith, e aí vai ter aí os seus, né, vão tentar ter filhos, né? Para como é que fala? Gerar uma nova espécie de ser humano, uma nova espécie, né? Então, Satã vai ter aí esse casamento com Lilith, a qual eles vão ter seus lazeres, seus prazeres, mas não vai ter aí sucesso nenhum, ok? Nesse período da criação, e vai ter aí esse problema aí, ok? Beleza? Então Adão e Eva vai ser, Deus vai ressuscitar Adão e vai falar para Adão a respeito de um pacto que Deus fala com ele. Adão, você só poderá entrar no jardim daqui a 5 dias e meio. Uau! Esses 5 dias e meio, Adão ele não consegue entender muito, captar esses 5 dias e meio, quanto que vale. Adão pensava que ele só tinha mais 5 dias e meio de vida, mas como Deus fala para ele, é um pacto que daqui a 5.000 anos e 500, daqui a 5.500 anos você poderá voltar ao jardim, ou seja, vou enviar um salvador para vocês, para que vocês possam voltar a esse jardim. Estamos falando de acordo com o livro Adão e Eva, tá ok, pessoal? Então estamos aqui falando para vocês, porque 5.500 anos fez aproximadamente nos anos, se não me engano, faz 280 anos que esses 5.000 anos e 500 anos, 5.500 anos já se findou, ok? Isso aqui é para nós entender aqui essa parte, beleza? Bom, enfim, e aí vai ter o caso que Adão e Eva vai crescer, eles vão andar pela terra, pela face da terra, eles vão comer, vão encontrar algum obstáculo na vida, mas enfim, e vai ter aí o caso de Caim, né? Vamos ter os casos de Caim, de modos que muitos animais não gostaram da ideia do pecado de Adão e Eva, não gostaram, ok? E muitos animais daquela época ficaram muito zangados, tá? Ficaram zangados muito com Adão e Eva, a qual seria aí os animais mais ferozes, os animais que não eram domésticos, ok? Beleza? Então Adão viu toda essa criatura, todas essas coisas para ficar contra ele, ok? Pessoal, para mim finalizar essa parte desse estudo, uma coisa muito legal na passagem Bereshit bara Elohim, quando Deus vai criar um homem, ele fala: fazemos um homem à nossa imagem e semelhança. Mais uma vez, para falar bem na Kabbalah, bem no Kabbalah, fala o seguinte, que Deus sim estava falando não somente com os anjos. Olha, uma parte muito interessante. Deus não estava falando só com os anjos, Deus estava falando também com os animais, Deus estava falando com a natureza, Deus estava falando com a água, Deus estava falando com tudo aquilo que ele criou, tudo. Então, quando o homem chega aqui na face da terra, quando o homem vai chegar na face da terra, tudo já está preparado para ele, tudo, tanto os anjos como os demônios, tanto como o fogo, como a água, tanto como a luz, como a escuridão, tanto como os animais que voam, os que andam, os que rastejam e os animais que nadam. Tudo estava preparado para ele, tanto as plantas, as ervas, as árvores, os seus frutos, as suas maneiras de dar os seus frutos, tudo estava pronto
para o homem. Tudo estava preparado para que o homem pudesse utilizar, que o homem precisasse, que iria precisar nessa nova jornada, nessa jornada da vida dele. Então o que acontece é que a gente vai ver o quê? Que Deus vai unir, Deus vai chamar toda a galera, ele vai falar: vem cá luz, vem cá escuridão, vem cá vento, vem cá calor, vem cá frio, vem cá todos vocês, vem cá pássaro que voa, pássaro que nada, vamos lá, vem cá para baixo aqui. Chega todo mundo aqui, eu quero conversar com vocês aqui. Eu tive uma ideia. A ideia é o seguinte: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Uau, é isso que Deus estava falando com toda essa galera. Então Deus não estava falando com deuses Moloque, com Deus El, com Osíris. Isso é dentro da Kabbalah. É bom quando você começa a estudar a Kabbalah, você vai encontrar esses tipos de informação a qual eu estou passando aqui para vocês, ok? E assim a gente finaliza essa parte. Em breve nós vamos falar mais um pouco sobre o Midrash, ok? A gente vai falar sobre Caim e Abel no Midrash, mas a gente vai trazer explicação também fora do Midrash, ok? Beleza? Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, Shalom Brahá, e até a próxima. Se gostou, compartilhe, deixe seu like, seu comentário e vamos. Até a próxima.